Pessoal, nossa aula de hoje, ela começa falando sobre potência térmica. E não é a primeira vez que a gente fala sobre potência, né? A potência, como nós já havíamos conversado sobre isso no primeiro ano, ela tem uma equação geral. Qual é a equação geral da potência? Ela é a razão entre a energia, né, que aquele corpo está absorvendo ou que aquele corpo está cedendo em função do tempo. Então, potência, de forma geral, é energia em função do tempo. Quando a gente fala de energia, nós, na física, precisamos nos preocupar com 3 modalidades de energia. A energia mecânica, que nós vimos essa modalidade de energia, esse tipo de energia lá no primeiro ano. A energia térmica, que é a que nós estamos vendo agora, e a energia elétrica, que nós veremos no momento posterior. Então, na energia, né, nas modalidades, eu me preocupo com essas 3. Quando nós falamos de energia mecânica, aí vamos lembrar isso lá do primeiro ano, quem representa a energia mecânica? A energia cinética e a energia potencial, sendo que a potencial ela se divide entre potencial gravitacional e potencial elástica. Quando nós falamos de energia térmica, que é o que nós estamos falando agora, quem é que representa a energia térmica? É o calor. E aí nós temos 2 formas, 2 manifestações para esse calor. Ele pode ser o calor sensível, que é aquele responsável pela alteração da temperatura da substância, como ele pode ser o calor latente, que é aquele responsável pela alteração do estado físico. Então, dentro do que nós estamos trabalhando, a potência térmica, ela vai ser que forma de energia? Calor em função de quem? Do tempo. E esse calor pode ser o calor sensível, mc delta θ, como pode ser o calor latente, que é o m vezes L. Eu preciso, né, que a gente tenha muito cuidado quando a gente fala, né, das unidades da potência. Isso daqui geralmente faz aluno perder questão. O que a gente acabou de definir? Que a potência térmica é a quantidade de calor em função do tempo. Só que no sistema internacional de unidades, a potência tem que estar em quê? Em watts, que é o que a gente representa pelo W maiúsculo. Mas só que para que a potência esteja em watts, eu preciso que a quantidade de calor, que é a minha energia, esteja em joules. E que o meu intervalo de tempo esteja em segundos. Então, onde geralmente, né, eu tenho problemas? Geralmente, a quantidade de calor, ela não vem em joules, geralmente ela vem em calorias, que é a unidade usual e não a unidade de sistema internacional. Então, eu vou ficar atento que o exercício ele vai me dar um fator de conversão. Geralmente, esse fator é que uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Eu preciso gravar esse valor? Não, porque esse valor ele sofre pequenas variações. Às vezes ele coloca lá que vale aproximadamente 4, às vezes ele coloca que vale aproximadamente 4,1, mas eu só preciso ficar atento que se eu estou me utilizando da potência em watts, então a quantidade de calor não pode estar em calorias. A quantidade de calor tem que estar em joules. E essa quantidade de calor pode ser calor sensível, pode ser calor latente, como pode ser os 2. A substância ela pode apresentar tanto mudança de temperatura num certo intervalo de tempo, como a mudança de estado físico no intervalo de tempo posterior. Mesmo porque nós vimos, né, que as 2 condições elas não são simultâneas. Ora muda de temperatura, ora muda de estado físico. Então, ó, isso daqui é o que nós entendemos por potência térmica, que também pode ser chamado de fluxo de calor. Por que fluxo de calor? Porque é a quantidade de energia que eu libero ou que eu absorvo em função de quem? Do tempo.
Depois que a gente define, né, o conceito de potência, nós começamos a trabalhar as formas de propagação de calor. O que é isso? Como é que eu faço para que uma substância absorva calor? Como é que eu faço para que uma substância ceda calor? Esse calor, essa energia que define a quantidade que eu cedo ou absorvo em função do tempo. Eu tenho 3 formas de propagar o calor. Eu posso propagar o calor por condução, eu posso propagar o calor por convecção e eu posso propagar o calor por irradiação. Nós vamos definir a característica, né, e a possibilidade de cada tipo de propagação. Quando a gente fala, né, de propagar calor por condução, essa forma de propagação ela será predominante nos sólidos. Então, toda vez que um sólido absorveu ou cedeu calor, isso aconteceu por condução. Nesse tipo de propagação de calor, eu não tenho deslocamento da partícula. Como assim? A gente vai imaginar que nós temos aqui uma barra de ferro. E essa daqui seria a minha visão, né, macroscópica, a barra de ferro a olho nu. Mas se eu observar essa barra de ferro microscopicamente, eu vou observar que ela é feita por milhões de partículas de ferro, milhões de átomos de ferro. E essas partículas, né, independente da sua temperatura, que não seja o zero absoluto, essas partículas elas estão o quê? Em movimento. E aí, lembramos da nossa primeira aula, né, de termometria, que é a temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Então, essas moléculas elas estão se agitando. Mas aí nós vamos colocar aqui a nossa fonte de calor, nossa fonte de energia, que eu estou usando assim a fonte bem simplesinha, que é o quê? A chama do fogo. E aí, quando essa extremidade aqui começa a receber essa energia, a gente sempre vai lembrar, né? Calor, energia está sempre associada à minha capacidade de quê? Movimento. O que vai acontecer com essas primeiras partículas que estão em contato com essa fonte? Elas começam a se agitar mais. E essa agitação vai fazer com que as partículas que estão perto também se agitem mais. E isso vai criar um efeito dominó. Cada partícula que vai se agitando mais vai acabar passando isso para a partícula que está perto, mas em momento algum, olha o que eu coloquei aqui, não há o deslocamento da partícula. Em momento algum, essa partícula aqui vai sair do lugar. Em momento algum, essa partícula aqui vai sair do lugar. Elas vão se agitando mais ou menos, né? Se ela está ganhando calor, a agitação aumenta, mas ela não sofre deslocamento. Ela não vai sair daqui, por exemplo, e se deslocar para outra extremidade. Esse fenômeno ele vai acontecendo pelo efeito dominó. Então, essa vai se agitando e vai passando agitação para essa, e vai passando agitação para essa, para essa, para essa, para essa, até que todas estejam no mesmo grau de agitação. Quando todas estiverem no mesmo grau de agitação, eu entendi que toda a extensão dessa barra atingiu a mesma temperatura. Nesse tipo de propagação de calor, eu preciso que eu tenha um meio material. Nesse caso aqui, qual é o meio material? São as partículas de ferro. São elas que estão recebendo a energia, são elas que estão se agitando e são elas que estão passando essa agitação de molécula em molécula. Mas em momento algum essa molécula vai se deslocar para uma outra parte dessa barra de ferro. Diferente do que acontece quando eu estou propagando calor por convecção. Enquanto a condução predomina nos sólidos, a convecção ela já predomina nos fluidos. E quando a gente fala de fluidos, nós estamos falando de quem? Dos líquidos e dos gases. Convecção predominante nos fluidos é a forma que eu tenho de um fluido se aquecer ou é a forma que eu tenho de um fluido se esfriar, perder calor. Nesse tipo de propagação, diferente da condução, há
o deslocamento da partícula. E quando a partícula se desloca, esse deslocamento nós chamamos de correntes de convecção. E esse deslocamento ele acontece através de que característica? Através da densidade daquela substância. E aí, quando a gente fala de densidade, a gente tem um comportamento geral. Que comportamento é esse? Quando a substância está a uma temperatura baixa, a densidade dela tende a ser maior. Então, essa substância ela tende a ser, mais concentrada, mais pesada. Então, eu tenho a tendência que essa substância venha a descer. Quando a minha substância está numa temperatura maior, as moléculas estão mais espaçadas, essa substância tende a ser mais leve. Então, a tendência natural dessa substância é de subir. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente, pode ser, por exemplo, uma panela, e essa panela tem uma certa quantidade de água. A água é líquido, líquido é fluido. E isso daqui é a minha fonte de calor, a chama do fogo, eu vou começar a aquecer essa água através da panela. Então, olha só, a chama do calor na panela está acontecendo que tipo de propagação de calor? Condução, porque a panela é um sólido. Mas como é que o líquido da panela ele está se aquecendo? Bom, essa partezinha aqui de baixo, que é a que está mais próxima da fonte de calor, ela vai esquentar. E quando ela esquentar, ela tende a ficar mais leve. Então, o que vai acontecer com a água que esquentou? Ela vai subir. A água que esquenta sobe e ela faz o que com a água que está lá em cima e está fria? Desce. Porque a água fria é mais pesada, qual é a tendência dela? Descer. A água quente é mais leve, qual é a tendência dela? Subir. E aí eu vou tornar isso, cíclico. A água quente sobe, a água fria desce. A água fria fica aqui, perto da fonte de calor. O que vai acontecer com ela? Vai esquentar e o que acontece com ela? Sobe. Quando ela sobe, ela vai empurrar quem para baixo? A água fria, ela é mais pesada, ela desce, ela vai ficar próxima à fonte de calor, vai aquecer, o que vai acontecer com ela? Vai subir. Nesse exemplo aqui, eu estou colocando uma geladeira de uma porta só. Não vale aquela geladeira que tem duas portas, porque se tem duas portas, são dois sistemas independentes. Aqui não, é uma geladeira de uma porta só. E quem eu estou caracterizando aqui? A parte de concentração mais fria da geladeira, que é quem? O freezer. E numa geladeira convencional, onde esse freezer tem que ficar? Tem que ficar na parte superior, obrigatoriamente. Por quê? O ar, ele vai produzir o ar mais frio é mais pesado. O que acontece com ele? Ele vai descer. Quando ele descer, ele vai empurrar quem para cima? O ar que está lá embaixo e está mais quente. O ar quente sobe, entra em contato com o freezer, vai se esfriar. O que vai acontecer com o ar frio, que é pesado? Vai descer e vai mandar quem para cima? O ar quente. E com esse processo, inúmeras vezes se repetindo, acontecendo o tempo todo na nossa geladeira, o que acontece com todo o compartimento da geladeira? Ele vai ficar resfriado, ele não vai concentrar ar frio numa parte e ar quente na outra parte, ele vai ter o processo das correntes de convecção, até que toda a geladeira atinja a mesma temperatura. E é isso que define, o que lá na geografia, e aqui a gente também vai definir como brisa marítima e como brisa terrestre, de onde vem o vento durante o dia, de onde vem o vento durante a noite. E essa parte aqui nós já discutimos em sala de aula, isso também está relacionado ao calor específico, Quando eu coloco um exemplo mais litorâneo da areia e o calor específico da água. Quando a gente faz a comparação, o calor específico da areia
ele é muito menor que o calor específico da água. E que efeito isso produz? Bom, durante o dia, a areia ela esquenta rápido e a água demora a esquentar. Então, como durante o dia a areia está quente, porque o calor específico dela é baixo, ela esquenta rápido, e a água está fria, então isso significa que o ar gelado, ele está onde? Ele está perto da água, e aqui o ar está quente. Como o ar gelado tem uma densidade maior, ele é mais pesado, então durante o dia a brisa vem da onde? Vem do mar. E aí nós chamamos de brisa marítima. Agora, quando eu analiso durante a noite, ó, a areia esquenta rápido, mas isso significa que ela também esfria rápido. A água que demora para esquentar, ela também demora para esfriar. Então, quando o sol for embora, o que eu vou observar? Eu vou observar que a terra, ela tá fria, mas a água que demora para esquentar, ela conserva mais o seu calor, a água ela ainda está quente. Então, como aqui está frio, o vento ele vem da onde? Ele vem da terra. E aí nós chamamos isso de brisa terrestre.